Tá, pessoal? Então, mais uma vez, a gente está aqui, ó, nós estamos aqui reunidos para falar sobre assuntos da comunicação, né? A nossa aula, a disciplina Teorias da Comunicação, no curso de Multimeios Didáticos. É um prazer enorme estarmos aqui juntos, eu e a professora Dinalva. Então, só lembrando, eu sou a professora Adriana Fernandes e muito obrigada por vocês estarem aí, em todos os polos, nos assistindo, não é isso, professora? Isso mesmo. E estamos aqui falando, né, comunicando e falando da própria comunicação. Isso que é legal. E aí eu peço a vocês que mandem seus comentários, que falem das suas dúvidas, para que possamos ajudá-los melhor, certo? Mandem sim, pessoal, mandem seus comentários, dúvidas, questionamentos, reflexões, o que vocês aí, ó, durante a semana, né, depois da aula passada, o que vocês absorveram, o que vocês ainda estão com determinada dúvida, com algum questionamento, alguma colaboração, alguma crítica a fazer, crítica positiva e sempre, toda crítica, ela tem o seu ponto, eu acredito, muito mais positivo do que negativo, né? Crítica no sentido daquela criticidade que a gente tanto fala, né, nas nossas aulas anteriores, criticar no sentido de refletir, de questionar, não é? De conversar, debater sobre os assuntos. Então, nessa aula de hoje, basicamente, pessoal, nós vamos dar continuidade à nossa aula passada, que foi a aula de número 3, né? Vamos continuar falando sobre os estudos da semiótica, lembrando, né, que estudo é esse, né? O estudo dos signos, mas para a semiótica, só relembrando que para a semiótica os signos, para que eles sejam realmente signos linguísticos, né, eles têm que significar. E uma outra coisa importantíssima é a questão do contexto. Pensar que os signos, eles adquirem determinados significados, determinadas circunstâncias comunicativas, né, dependendo muito do contexto. Ainda mais pensando no contexto escolar, no contexto educacional, nós que somos aí, ó, trabalhamos na educação, somos educadores, é ainda mais importante a gente pensar nessas questões de comunicação. Vamos aqui dar uma olhada aos nossos slides. Antes de ir para os slides, professora, já tem alguém aí se manifestando, dizendo se... Ainda não, professora, estou aguardando aqui, já dei um bom saudação a todos e estou aguardando que os tutores acessem para postar aí os comentários, visto que o assunto da nossa teleaula de hoje é semiótica. É um assunto que nós já começamos na teleaula 3 e aí ficou a pergunta, né? O que você já conhece sobre semiótica? O que você já havia visto anteriormente, né? E aí, hoje você já pode postar o que você observou, né, de signos, o que você observou sobre o fluxo da semiótica na comunicação dentro do ambiente escolar. Estamos aguardando aqui. E principalmente, muito obrigada, viu, professor? E principalmente refletir, pessoal, no sentido da linguagem dentro dos estudos da semiótica e essa linguagem, essa comunicação no âmbito educacional. Lembrando também que pensar comunicação, pensar linguagem como uma interação social, né? Lembrando que eu, num ato comunicativo, eu preciso de alguém do outro lado, né, para que eu possa interagir, para que eu possa criticar, né, exercer a minha leitura crítica, né, a minha crítica de mundo, a minha visão, os meus pontos de vista. E lembrando que essa comunicação aí, a gente tem ela, digamos, em várias circunstâncias, né, que foi a comunicação de massa, institucional, não é isso? A comunicação interpessoal. Então, nada mais do que vamos fazer hoje é continuar esse assunto, mas, claro, pensando aí também no fluxo semiótico. O que
seria isso, esse fluxo semiótico da comunicação? Vamos dar uma olhadinha aqui aos nossos slides. Então, nós temos a nossa disciplina, né, Teorias da Comunicação, do curso técnico em multimeios didáticos, né, a nossa teleaula é a aula de número 4, né, eu sou a professora Adriana Fernandes e a nossa professora assistente é a professora Dinalva, que está aí, ó, de olho, esperando a participação de vocês. Então, o que nós vamos continuar falando e estudando e questionando? Qual a importância da semiótica? Né? Lembrando que a semiótica é o estudo dos signos, não é isso? Então, e qual a importância desse estudo dos signos para a educação escolar, o âmbito escolar? E pensar também, pessoal, nessa potencialidade, né? Qual a potencialidade do uso? Reparando aqui, olha, que quando eu falo em linguagem, eu não falo linguagem no singular. A gente tem que sempre pensar em linguagem no sentido mais amplo da palavra, né? Linguagens diversas. E essas linguagens, né, como é que eu posso trabalhá-las nas atividades educativas? Lembrando que essas atividades educativas, quando a gente pensa em educação, a gente tem que primorar, não é isso? Primar também pelas informações que circulam dentro da escola, porém as informações que estão fora da escola, não é isso? As informações que os nossos alunos, que os pais dos alunos, que a comunidade que cerca determinada escola, quais as informações que eles trazem, né? Qual a bagagem que os alunos, qual a criticidade, o que os alunos trazem que possa ser trabalhado, possa haver essa transposição e a gente possa transformá-los em atividades escolares, não é isso, professora? Isso mesmo. O pessoal está entrando aí, dei um oi, hein? Estou esperando um oi de vocês. Eu acredito que o mesmo esteja ocorrendo com os polos, que ele está com dificuldade aqui de acesso no chat, professora, mas espero que rapidamente resolva. E assim, mandar um abraço para todos vocês, que eu sei que vocês estão assistindo, apesar do chat estar aqui com dificuldade de acesso, certo? Um abraço para todos os alunos que participaram nas nossas outras teleaulas e convidá-los a participar sim, assim que retornar o chat. Isso, até para que nós possamos ter uma ideia assim, se vocês estão aí, qualquer probleminha também, detectar, né, tentar avisar para a gente, olha, não estamos conseguindo ouvir direito, não estamos conseguindo ver os slides, tá? Para que a gente também tenha um norte aí, saber se a nossa aula está transcorrendo, está fluindo de maneira positiva. Então vamos continuar aqui nos nossos slides, né, pensar sempre nesse estudo da unidade 2 em linguagens, sempre pensar em linguagens. Só que vamos pensar hoje, né, vamos dar continuidade à unidade 2, nós vamos pensar hoje a questão da linguagem e das mídias. E esse fluxo semiótico da comunicação. O que seria esse fluxo, né, semiótico da comunicação? É isso que vamos trabalhar hoje. Dando prosseguimento, qual o nosso objetivo principal nessa aula de número 4? Refletir, né, sempre, né, gente, porque quando a gente estabelece aí uma reflexão sobre determinado assunto, né, ao mesmo tempo que a gente está refletindo, a gente está adquirindo conhecimento, a gente está acrescentando o que a gente pensa sobre esse assunto. Então, nós vamos refletir sobre o sentido da linguagem na comunicação, nos estudos da comunicação. E também esse sentido enquanto a linguagem como uma interação social e o nosso ambiente aí mais importante que a gente tem que pensar para o nosso curso enquanto educadores, né, no ambiente educacional, não é isso? Na educação. Dando seguimento, então,
o que a gente vai propor para vocês? Olha, a nossa proposta para essa aula, a aula de número 4, é o estudo, olha aqui eu vou sublinhar para vocês, o estudo das diferentes mídias e o uso de diferentes códigos. Que códigos são esses? Eu posso classificá-los em analógico e digital. E também pensar, como eu falei anteriormente, né, na linguagem, não enquanto uma linguagem, mas as linguagens diversas. Então, esses diferentes códigos, dialógico e digital, embora quando a gente está estabelecendo uma comunicação, né, um ato comunicativo, a gente normalmente trabalha os códigos de maneira juntas, né? Tentando casar aí esses dois, mas eles têm uma diferençazinha, né? E essa diferença é que nós vamos apontar aqui para vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, tá? Mandem aí, postem aí no nosso chat, que aí a gente conversa mais para tentar trazer exemplos para que vocês possam entender melhor. Então, vamos seguir aqui com os nossos slides e aí nós temos a importância, pessoal, de pensar sobre a questão principalmente da significação, lembrando que nós comentamos da significação dos signos nos diferentes contextos de uso dos signos, tá? Então, uma palavra importantíssima para a gente trabalhar essa questão de significado, o signo, ele só tem significado diverso, não é isso? Dependendo do contexto, dependendo da circunstância comunicativa. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, né, que nós temos aí uma expressão, né? A gente já falou isso nos nossos outros encontros, mas é sempre bom pensar que as diferentes situações, as diferentes circunstâncias comunicativas, né, elas podem variar, às vezes, com o mesmo enunciado. Quando eu disse do abrir a porta, né, da porta está aberta, eu posso estar pedindo para alguém sair do ambiente que a gente está, eu posso estar pedindo para alguém entrar, né, eu posso estar pedindo para alguém fechar a porta porque está fazendo barulho, enfim. Então, pensar na significação dos signos enquanto diferentes contextos. E aí, professora, o pessoal parece que ainda continuamos, né, com a dificuldade. Com a dificuldade de acesso aqui no chat, então, assim, acredito que daqui a pouco passa essa que está dando aqui. Não entra, então acredito que os polos também estejam com o mesmo problema, né? Como eu não estou acessando, não tem como ver quem já está logado, como estão a recepção da aula lá no polo. Ok, mas aí vamos tentando, tá, pessoal? Uma hora aí que a gente conseguir, que vocês conseguirem também aí manter contato, viu? Deem um oi aqui pra gente, que a gente precisa do oi de vocês, tá? Vamos dar seguimento, então. Então, pensar sempre, pessoal, nessa questão dos contextos, né? Dos diferentes contextos para uso dos signos, não é isso? Então, vamos trabalhar esse conceito aqui, não é? Códigos analógicos e digitais. Deixa eu só mudar a cor da minha caneta. Códigos analógicos e digitais, né? Os códigos analógicos, eles vão estar relacionados com, olha aqui, ó, signos físicos e mais complexos. Que signos físicos seriam esses, né? Os desenhos, as pinturas, não é isso? Palavras. E esses signos, pessoal, eles precisam sempre de um suporte material para que eles possam ser fixados e transportados. Ou seja, eles precisam de um meio mecânico, olha aqui, ó, meios de canais mecânicos, para que eles possam seguir aí o caminho deles até completar o ato comunicativo. Como exemplo disso, nós temos
a carta, embora a gente sabe que hoje em dia é cada vez mais raro você escrever uma carta para alguém, né? É uma pena isso, né? Porque eu falo para os nossos alunos aqui, né? Que a gente atua em sala de aula também aqui em Porto Velho, e eu digo sempre para eles, olha, a carta seria um bom treino aí para o pessoal escrever, desenvolver cada vez mais a sua escrita, né? Até o seu poder de argumentação. Porque a carta seria um código analógico. Para que essa carta chegue a alguém, eu preciso escrevê-la, não é isso? Por isso que ela é material, ela é física, não é isso? Eu preciso escrever, redigir a minha carta, eu preciso levar a minha carta até o correio. Para levá-la ao correio, se o correio é longe da minha casa, né, eu preciso de um automóvel e tal. Quando essa carta chega no correio, essa carta, ou ela vai, para ela chegar no meu destinatário, né, ela vai precisar seguir de avião, ou de carro mesmo, né, transporte terrestre. Ela precisa de um meio mecânico para o ato comunicativo acontecer, né, isso, a carta chegar até alguém. Então, o analógico, o código analógico, ele é muito mais complexo nesse sentido. Ele precisa percorrer um caminho maior para o ato comunicativo acontecer, compreendem? Então, por isso dizer que é mais complexo. Vamos seguir aqui com esse mesmo slide, e aí nós temos os códigos digitais, tá? Códigos digitais. Esses códigos são aqueles códigos, pessoal, das máquinas. Tá? As máquinas que vão emitir e vão receber, olha aqui, ó, sinais, tá? Esses sinais, eles são codificados, né? Decodificados, olha aqui. E muitas vezes eles são recodificados, não é isso? Para transformar, né, as linguagens humanas. Então, muitas vezes eu tenho um código analógico, né, eu transformo um código analógico em digital e vice-versa. Nesses códigos, né, digitais, todos os signos analógicos, eu vou sublinhar tudo isso aqui, ó, que é importante, são convertidos, traduzidos e interpretados pelos dígitos 0 e 1. Ou seja, isso vai facilitar e aumentar cada vez mais a capacidade de armazenar, de transmitir informações. É isso. Como assim esse código 01? Vamos pensar no celular, né, o uso do celular. Eu tenho meu celular aqui, tá? E eu vou ligar para alguém, só apertar uma teclinha, né? Tá ligado, seria o código. Desligado seria o código 0, ligado o código 1, e eu falo, processo tudo que eu quero dizer, né? Ele só passa através das ondas, né? Isso via satélite, e eu posso aí, ó, me comunicar com um grupo maior, né? O que é hoje em dia aí esses aplicativos aí de relacionamento, a gente tem hoje em dia o WhatsApp, né? O WhatsApp, as pessoas cada vez mais entram em grupos onde uma mesma imagem, né, uma mesma mensagem, ela, né, abrange um grupo enorme de pessoas. Vai para fora do país, né? Pessoal que está do outro lado do mundo recebe aquela mesma mensagem em tempo real, né? Aquela gravação de voz, ou seja, eu gravo a minha voz, né? Eu codifico, eu recodifico, né, a mensagem que eu quero passar, e aí quem recebe a mensagem através do celular, né, desse meio aí, usando o código da língua portuguesa, né, através desse canal do celular, né, das ondas, e aí a minha mensagem, né, ela é
recodificada, perdão, ela é transformada e abrange aí um número maior de pessoas. Então, pensar em códigos analógicos são aqueles mais complexos no sentido de percorrer um caminho muito maior para poder chegar ao meu destinatário. E lembrando também uma diferença assim, que também é interessante comentar, eu ao ler sobre os códigos analógicos, tinha um texto que o autor dizia assim, os códigos analógicos podemos identificá-los também como eles sendo muito mais subjetivos. O que é isso? Subjetivo é de repente só eu redigindo a minha carta, né? Então eu posso colocar as minhas emoções, né? A minha visão, a minha percepção. Eu posso pintar um quadro, né? E enviar esse quadro, essa imagem para alguém, né? Que vai percorrer um caminho bem longo, né? Mas com a minha visão, com a minha noção do que eu percebo enquanto visão de mundo, enquanto opinião própria, né? Então a subjetividade, ou seja, é um sujeito que está se comunicando com o outro, né? Por esse meio, assim, esse caminho mais complexo. O digital não, são várias pessoas ali pensando, pega o códigozinho, está desligado, código 0, né? Liga o celular, fala, manda uma mensagem, né? uma imagem, um filme, né? Uma gravação ali em tempo real e abrange um grupo muito maior. Algum comentário, professora? Você quer contribuir com a gente? Bom, só reafirmando, estamos com um problema no chat, tá? Mas consegui falar que via e-mail com o Polo de Ouro Preto e a coordenação disse que lá o sinal está ok. O mesmo eu acredito com todos os outros polos, só a questão mesmo do chat que o AVA não está acessando. E é interessante aqui falarmos, então, professora, dessa questão dos códigos analógicos digitais, no caso da internet também, né? Os códigos digitais, porque nós temos um texto onde podemos visualizá-lo, está ali para nós, só que por trás daquela postagem há todo um código que só quem é da área de informática, quem é da área de sistemas, sabe, né? Então assim, a gente fala, não dá para mudar aqui a postagem, por exemplo, da aula, vamos mudar aí o prazo da postagem do memorial dos nossos alunos. E aí, o que vemos é ali a data, mas por trás disso há um código, né? Há algo ali que só quem é da área de sistemas, da área da informática sabe. É mais ou menos parecido, né? Tá lá escondido, tá por trás, né? Você ligar, desligar o celular, 0, o código 0 e 1. Quem diria, né? Nós sabemos que liga e desliga. Eu mando a minha mensagem. E muito pertinente, aproveito então o ensejo, como sempre as colocações da professora Edinalva aí, acrescentando cada vez mais. Muito obrigada, viu, professora? E muito pertinente a professora entrar nesse assunto, porque vamos dar uma olhadinha aqui nesse slide, não é? Uma coisa que é importantíssima a gente pensar é que essas informações, né, dos códigos digitais, principalmente, elas estão disponíveis onde, pessoal? Em certas mídias, né? E a gente percebe que a qualidade é tamanha, né? A qualidade sonora, qualidade visual, mas essa qualidade é graças a quê? Principalmente a essa recodificação do código analógico, eu vou recodificá-lo em digital. Vamos pensar um estúdio de gravação, não é isso? Antes de nós aparecermos aí do outro lado da tela para vocês, né, tem todo um preparo, não é isso, professora? Todo um preparo nosso, tanto na parte de conteúdo, a gente se programar, recodificar ali no texto que a gente tem no nosso material, não é isso? O que vamos colocar de mais importante nos slides e os exemplos que vamos trazer, ou seja, olha quanta transformação, não é isso? Num código que está aqui, né, analógico, material, eu estou lendo, eu estou absorvendo, transformando, recebendo aquelas informações e aí a gente vai, digamos assim, aprimorando essas informações, recodificando-as para
aí é o código digital para passar para vocês. E não só nós, eu e a professora Dinalva, né, esse preparo aqui da aula, como toda a equipe técnica, né, para essas imagens chegarem perfeitas, a questão do som, não é, a dicção também das professoras, né, nós que estamos aqui, a gente procurar falar de uma maneira clara para que vocês possam absorver e transformar também, recodificar as informações que nós estamos passando para vocês. Diga, professora. Só lembrando aí aos polos que quem quiser mandar comentário, dizer como está a aula, para que possa entrar no e-mail da supervisão, através da coordenação, que todos têm aí acesso ao e-mail da supervisão pedagógica, e entrar aí no bate-papo e mande o comentário, certo? Eu sei que às vezes a coordenação não fica muito próximo da sala, mas dentro do possível, enquanto o chat não retorna, não resolvemos esse problema, pelo e-mail da supervisão pedagógica. Então aqui, pessoal, olha, só dando uma olhada antes de eu passar para o próximo slide, ó, nós temos aqui, ó, uma imagem de um estúdio de TV, né, de gravação. Olha aqui, ó, vou colocar uma setinha, não é isso? Então essa imagem, a gente percebe, ó, que tem todo um aparato, não é isso, tecnológico por trás das câmeras, digamos assim, para que as informações elas sejam recodificadas, não é isso, elas sejam transformadas e aí vocês receberem essas informações. Quando eu digo informações, pessoal, olha que uma coisa importantíssima, toda e qualquer informação. Vocês se recordam que nos nossos encontros anteriores, nós sempre falamos assim, olha, que nós somos, os seres humanos, né, o homem, ele é um ser de potencial em produzir textos. Então, essas informações, quando a gente pensa num estúdio de TV, eu estou me referindo também não só ao conteúdo que estamos falando, não é isso? Mas também as informações do ambiente, do espaço, ou seja, na TV, por exemplo, a televisão que nós assistimos, né, tem todo um processo de padrão estético, não é isso? Olha, vocês pensem aqui esse espaço em que estamos, né, tem toda uma configuração, né, uma estética para que vocês possam recodificar aí as informações que a gente está passando para vocês, né, que nós estamos estabelecendo, e vocês entenderem, assim, entrarem nesse contexto do curso pró-funcionário, né, multimeios didáticos, né, já tem todo, assim, um texto, digamos assim, que segue um padrão estético. Então, é pensar no código digital como todo esse aparato tecnológico que a gente tem para que chegue até vocês de maneira clara, objetiva, limpa, né? Eles costumam, eles usam muito esse termo assim, ó, a informação ela chega de maneira limpa para vocês, não é isso? Então vamos seguir aqui com os nossos slides. Nós temos então que dependendo da mídia e dos canais, olha aqui, ó, pelos quais os signos, olha que importante essa palavra, circulam, ou seja, como eles são codificados e recodificados, eles são modificados ou transformados, né? Também aí a gente tem uma sinonímia, e modificam todo o processo de comunicação. Isso por quê, gente? Porque eles modificam as informações, tá? E principalmente, ó, as mídias digitais, elas vão, pessoal, simplificar, né? Simplificar ao máximo esses signos. Foi o que eu falei para vocês, ó. Para quê? Para que chegue até vocês essas informações, olha aqui, ó, com o máximo de exatidão e esse padrão estético, né? Para que vocês possam absorver, digamos assim, essas informações e processar aí para vocês e cada vez mais estarem produzindo
uma visão crítica, não é? Produzindo também mais conhecimento. Quer fazer alguma colocação, professora? Ainda não, né? É importante falar a questão das mídias, né? Que nós estávamos falando aqui sempre de comunicação, dessa criticidade dentro da escola, para você aí como educador, você que está em contato com o aluno, dentro do laboratório, na biblioteca, né? É muito importante você pensar como um educador no ambiente ali na biblioteca, por exemplo, que é um espaço de conhecimento, um espaço que oferece ali de uma diversidade significativa de comunicação, né? Através da comunicação escrita ou até de outros tipos de mídias, e aí nós relacionarmos então com as linguagens aqui, que a professora está sempre falando, não é linguagem, são linguagens, e isso está dentro da biblioteca. E você poder aí direcionar o seu aluno nesse espaço tão amplo de comunicação, de informação, para que ele possa aproveitar ainda mais os seus estudos ali no ambiente da biblioteca, ou seja num laboratório de informática também, né? Então aí você se colocar como educador e pensar o quanto você pode ajudar, conduzir o aluno a respeito de ser crítico, né? De desenvolver o espírito crítico quanto a essas informações. E aí a professora traz agora comunicação e mídias. E aí extrapola e ainda mais, amplia ainda mais esse horizonte da comunicação. E aí você como educador é a chave para que o nosso aluno desenvolva o espírito crítico e possa observar todas essas informações dentro e fora da escola. Pessoal, mais uma vez, assim, muito obrigada, professora, com as suas colocações aí muito pertinentes. E a professora Dinalva, ela usou uma palavrinha que eu considero como uma palavra-chave, porque tem a ver diretamente com o nosso papel enquanto educador. Que papel é esse, pessoal? Pensem na quantidade, né, professora Dinalva, de informações que hoje, né, os alunos, né, os estudantes, eles recebem diariamente, a cada segundo, né, nós temos aí informações, né. E aí, qual é o nosso papel, pessoal? É direcionar. A professora Dinalva usou uma palavra assim, ó, que é chave no nosso papel de educador, a gente que está no ambiente educacional, no ambiente escolar. Por quê? Essas informações, sejam elas em códigos analógicos ou digitais, elas precisam ser norteadas, elas precisam ser direcionadas por alguém, não é isso? Então, cada vez é maior a nossa responsabilidade enquanto aí, ó, orientadores para essas informações aí que chegam a todo momento. É quase que os alunos são bombardeados com informações diárias, então é isso que a gente vai principalmente abordar agora, essas informações da mídia, né, essas comunicações, essas linguagens na mídia. Vamos continuar aqui com os nossos slides, então. Nós temos aqui um exemplo só, deixa eu voltar aqui, ó, para nós não nos perdermos. Então, falamos, né, das mídias digitais, que elas simplificam, né, os signos para seguir esse padrão estético, não é isso? Então, por exemplo, nós temos, ó, as águas poluídas de um rio, né? Quando vai passar uma reportagem falando sobre um rio, né, mas falando sobre as belezas naturais de determinado lugar, esse rio, né, as águas desse rio, elas não vão aparecer escuras. Tá? Então, é esse padrão estético que comentamos no slide anterior, né? Que principalmente aí os códigos digitais, né? As mídias, elas atuam nesse sentido também. Então, digamos, camuflar, maquiar uma realidade para que ela não saia desse padrão estético. Vamos olhar aqui para os nossos slides, né? Então, toda essa interpretação, né, as mídias, elas, através dos seus códigos digitais, né, uma palavrinha aqui que eu acho bem interessante, ó, elas criam ou
outra realidade. Até coloquei entre aspas aqui, para que essa realidade possa ser interpretada. Então, essa interpretação, é importante lembrar a vocês, né? Ela depende muito também das condições interpretativas de quem está assistindo, né? De quem está lendo a essas informações. Então, dando prosseguimento, é importante a gente refletir o quê? Que os tipos de comunicação, né, eles são importantíssimos e não só os tipos, mas o uso desses equipamentos, que na realidade são os canais e os códigos que são utilizados, principalmente no espaço escolar, o que a professora Dinalva comentou, né? Nós sabemos aí orientar, nortear dentro do ambiente escolar, né, todos esses códigos, essas informações. E aí, pessoal, eu convido a vocês a refletirem o seguinte: quais os efeitos, né, de todo esse processo aí, códigos analógicos, digitais, a comunicação, as mídias para a educação? É isso que a gente tem que pensar nesse nosso encontro de hoje, né? Como vai repercutir esse bombardeio aí de informações na educação, né? Quando a professora Dinalva colocou pensar na questão das mídias, não é, pessoal? Que efeito está trazendo aí, positivo ou negativo, para o ambiente educacional? Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, nós podemos pensar e planejar essa potencialização, olha aqui, ó, do uso dos espaços, principalmente, vamos pensar no contexto escolar, né? No contexto escolar, onde a gente tem diversos espaços, a gente tem equipamentos, e olha aqui, ó, a palavra de novo, linguagem no plural, linguagens na educação escolar. Vamos pensar hoje em dia, pessoal, o que seria, coloquei até uma imagenzinha, né, de um tablet, né, com a maçãzinha lá do Einstein, né, do Einstein, a teoria da relatividade. Então, vamos pensar hoje em dia uma escola que não tem esses recursos, que não consegue fazer essa transposição, nós educadores, né, enquanto no ambiente escolar, todos nós, não só dentro de sala de aula, mas todos os espaços, como a professora Dinalva comentou. Pensem hoje em dia numa escola, é possível pensar numa escola, num ambiente escolar, sem o uso das mídias? Sem o uso da tecnologia, da informática, da informação, né? Eu acho que é impossível, não é, professora Dinalva? Se você for pensar aí num ambiente escolar sem o uso das mídias, então você vai pensar em trabalhar isso para o aluno, né? Então você vai retirar isso para fazê-lo refletir sobre essa quantidade de mídias e de tecnologia que o cerca e qual o proveito que ele pode tirar, né? Porque o aluno, ele pode tirar o positivo ou o negativo dessa tão grande circulação de informação, né? E aí, só se você for trabalhar isso na sala de aula, então você vai retirar para poder trabalhar. É uma dica de como você trabalhar isso aí dentro do ambiente escolar, seja na biblioteca, seja no pátio, seja no laboratório. Exatamente, professora. Mais uma vez, muito obrigada. E então pensar na questão das mídias, então, como é que vai se processar, então, pessoal, todos esses códigos aí? Como é que vai se dar esse fluxo de signos que significam, né? Lembrando da semiótica, porque eu preciso dos signos, tá? Sejam eles através de códigos analógicos e digitais, mas eu tenho que ter signos significando, lembrando bem no início do nosso encontro, né? Que nós falamos. Então, olhem aqui para os nossos slides, o que seria então esse fluxo semiótico da comunicação. Lembrando, tá, pessoal, que no nosso encontro anterior nós falamos sobre o código,
linguístico, né, ele tem colado ali nele, né, o significado e o significante, onde a gente tem o significante, a parte material, quando eu redijo, quando eu escrevo, né, a palavra casa, né, ou quando eu falo, olha aqui, ó, material, a sonoridade, o som da minha voz, né, fonologicamente falando, claro, essa palavra casa, e o significado, que é uma convenção, ele é convencionado socialmente que casa, quando eu digo material ou quando eu escrevo, remete a quê? O lugar que a gente mora, né, o nosso lar, seja no apartamento, o sítio, a casa dos nossos avós, não é? Então, pensar sempre no código linguístico, seja ele digital ou analógico, né, com esses dois movimentos aí, o significante e o significado. Vamos seguir aqui só para a gente entender esse fluxo, não é? Esse fluxo semiótico da comunicação, então, nessa unidade que nós estamos dando continuidade, né, são 2 capítulos da unidade 2, nós trabalhamos que a semiótica, né, o que a semiótica vai compreender, vai estudar, vai trazer para a gente? A compreensão de uma mensagem, olha, para eu compreender uma mensagem, vai implicar o quê? Eu tenho que recodificá-la, não é? E para eu poder interpretá-la. Então, eu tenho uma mensagem, eu recodifico, interpreto, então, para que alguém entenda, olha aqui, ó, efetivamente uma mensagem, ela tem de poder significá-la, ou seja, o signo, ele só funciona, deixa eu trocar a cor da minha caneta, se eu recodificá-lo e para eu poder interpretá-lo. Então, dando continuidade, ó, se esse processo de comunicação, de interpretação envolve decodificação, olha aqui, ó, decodificação e recodificação, eu quero dizer o seguinte: se um signo, ele depende de outro signo para ser interpretado. Quer dizer que a mensagem, ela vai ser sempre, ó, modificada ou transformada ao ser interpretada em outro código. É aquele tal negócio, eu utilizo o código, não é isso? Um código para falar de outro código, tá? Então, dando seguimento aqui aos nossos slides, o que é importante a gente pensar? Olha aqui, pessoal, no alto da nossa tela, ó, que os signos sozinhos, eles não significam, tá? Então fica aí essa questão para vocês pensarem aqui, ó. É preciso interpretar os signos para que se chegue a um significado, para que ele faça sentido. E esse significado, ele não está no signo, tá? O que eu necessito? Para ele significar, ó, eu preciso interpretar, não é isso? E essa interpretação, ela é produzida por quem? Por nós, por quem está recebendo essa informação, ou seja, pelo intérprete, por meio de um interpretante. E esse processo aí, ele vai se dar sempre através de signos. Então, pessoal, antes de nós pararmos para as nossas atividades, pensar nesse fluxo semiótico. Eu tenho que ter um signo que tem um significado, um significante, eu tenho que transformar esses signos e aí para poder interpretá-los, para que eles possam fazer sentido. Então eu vou aqui, ó, ficar aguardando vocês fazerem as atividades, tá? E estamos aqui ligados. Se vocês conseguirem aí nos demais polos, aí os tutores presenciais conseguirem entrar no chat, tá? Deem um oi aqui pra gente, não é isso, professora? Então vamos aí à atividade de sala e, como ainda estamos com problemas no chat, tentem aí pedir para a coordenação, quem a coordenação esteja aí no polo, por exemplo, Europeto e Costa Marques, que postaram aqui no e-mail, envie aí a resposta pelo e-mail, se possível, certo? Isso, então vamos às nossas atividades, viu? Já já a gente volta para que a gente possa continuar conversando sobre esse assunto. Até mais!